Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Touro. Hoje nós vamos iniciar uma leitura sobre o campo emocional de vocês. O que na verdade precisa vir, né, de clareza, para que assim você tome as suas decisões corretamente, né? O que você precisa desapegar para que algo novo chegue. Então, o nosso bate-papo vai ser sobre esse. Então, já põe aqui a sua intenção na mesa para que juntos a gente possa clarear todo esse campo emocional que precisa ser dito, informado, relatado, que as cartas tragam para vocês a clareza emocional diante dessas situações para que você acerte nas suas decisões. Combinado, signo de Touro? Então vamos juntos? Respira fundo. Tá aberta a mesa de vocês. Do que nós vamos conversar? Vamos ver as energias disponíveis. Na sequência, a gente vê os desafios e o conselho. Organização. Então, Touro, chegou o momento, né, em que vocês precisam se organizar, né? Organizar essa bagunça interna aí, né? Organizar mesmo a casa, organizar a vida, né? Aqui, 8 de ouros, ele fala de coisas concretas. Então, de repente, organizar a finança. Para cada taurino vai servir, né, em uma determinada área da vida. Então, filtre, né? Pega aquilo que é para você. O que você precisa organizar hoje? Você já parou e pensou? De repente é um guarda-roupa, de repente é uma despensa, um quartinho da bagunça, as suas finanças, o seu relacionamento, organizar a sua rotina, né? O que você precisa organizar hoje? É a primeira pergunta, né, que o tarot faz para você refletir sobre isso. Por quê? Coisas novas estão chegando. Quando você se organiza, tanto internamente também, né, organizando a rotina, organizando assim os pensamentos, organizando as ideias, coisas novas começam a surgir. Por quê? É como se a gente fizesse uma faxina para que o campo liberasse, né, como a energia fosse liberada para que coisas novas cheguem até nós. Mesmo que para isso, ó, vocês precisam ficar um pouquinho fechados, o eremita, né? É um momento de introspecção, você refletindo, parando e refletindo mesmo sobre o que você precisa organizar na sua vida hoje, né? Qual é a área que está demandando mais organização na minha vida? Então é por ela, exatamente por ela que você vai começar organizando, né? Porque a gente, claro que a gente tem, né? A gente foi programado para se auto-sabotar. A gente foi programado para que a gente não consiga. Então o pensamento é o tempo todo, não consigo, não vou dar conta, deixa para depois, depois eu resolvo. Então assim, chegou um momento em que Touro vai parar de olhar para tudo isso no modo geral, né? E vai focar exatamente no que ele precisa organizar. Aqui, ó, o 8 de ouros, ela tem várias, né? Ela tem cumbucas aqui, ela tem livros, ela tem uma vela. Então ela tá organizando desde o espiritual, o mental, o emocional dela e até a parte material, né? Até a casa, ela como pessoa, a roupa, os utensílios. Então ela tá fazendo uma organização completa. Ela parou, refletiu, o eremita, e falou: pera, não basta. Para que coisas novas cheguem na minha vida, página de ouros, eu preciso começar organizando o que eu já tenho aqui. E quando você organiza, você acaba que, ó, você ganha energia e vitalidade para fazer isso, né? Você entra em perfeita harmonia, né? Em equilíbrio, né? A justiça veio aqui como fonte de equilíbrio para você. Então é você, Taurino, é, se equilibrando, né, diante das situações, porque você já começou essa faxina interna de organizar sentimentos, organizar emoções, organizar, você já tomou para si a responsabilidade de que tudo é seu, né? Aquilo que você faz é responsabilidade sua, não do outro. Então, quando você não transfere essa dependência, você assume o seu papel real, né? Você que é o organizador principal da sua vida, você entende que
é a partir desse movimento de organização que eu estou aberto para que novas coisas cheguem, porque eu vou me libertar de tudo aquilo que já não me serve mais, tá? Então vamos entender com o tarô agora qual é o desafio. Qual é o desafio para a egrégora de Touro, por favor, tarô? 3 cartas. Qual é o desafio para eles diante dessa situação de organização? Qual o desafio? Por favor. 3 cartas. É você entender que você tem novos projetos, né? Você quer deixar fluir. Ó, a Imperatriz, eu vou falar do arquétipo da Imperatriz, tá? Pra gente entender esse contexto aqui do tarô que ele trouxe. Pra gente clarear tudo isso, tá? Então aqui, o desafio de vocês é entender que tô falando com pessoas que têm um arquétipo feminino, tá? Pode ser, não significa que é do sexo feminino, significa essa nutrição, tá? É uma pessoa que é responsável por muitas tarefas, é uma pessoa que tá sempre se dedicando a algo, ela sempre tem ideias, novos projetos, novas atitudes. Essa pessoa, ela quer colocar muita coisa em prática, ela já carrega uma bagagem, né? Ela tem esse emocional que tá aí demandando de que ela organize, mas nesse momento ela é uma pessoa que nutre a casa, que tem estrutura, que se dedica, se tem filhos, se dedica aos filhos, se ainda não tem, tá projetando ter filhos. Então aqui é uma pessoa que quer deixar a vida fluir da maneira mais natural que seja, tá? Então é uma pessoa que tem esse arquétipo do ajudar, do acolher, do sentir, do vamos juntos, do apoio, sabe aquela pessoa bem maternal? Então é sobre isso. Então vocês são aqui pessoas maternais, né? Pessoas que maternam, pessoas que cuidam, pessoas que organizam, pessoas que estruturam. Só que o que acontece? O desafio de vocês é exatamente assumir tudo isso, tá? Mas quando a gente fala de assumir, não é sobrecarregar. É você entender toda essa dinâmica sua, que toda uma estrutura de casa, de vida, depende realmente de você. É você entendeu isso, primeiro ponto. Segundo ponto, 2 de paus. Sabe aquele velho ditado, vai ficar parado igual 2 de paus? É exatamente isso. O tarot tá falando pra você aqui, não se paralise. Não entra, né, como vítima da situação. Ah, só eu resolvo, só eu faço, só eu tenho que resolver, eu sou a estrutura. Não, não se cobre por isso, tá? Não se paralise diante desse arquétipo de imperatriz, aquela que vai lá, que realiza, que conquista, que materna todo mundo, mas que esquece de si, tá? Não é para esquecer de si. Muito pelo contrário, é para sair dessa paralisação, né, de entrar numa vitimização desse contexto. Falar, eu não consigo porque meus filhos estão de férias. Eu não vou porque eu preciso cuidar dos meus netos. Eu não vou fazer tal coisa porque eu preciso. Sabe, desculpas que a gente vai. Só vou organizar quando tu voltar às aulas. Só vou fazer quando, né, outra pessoa fizer por mim. Aí eu vou. Não, chega disso, chega dessa paralisação. Por quê? Você precisa se empoderar nesse momento do que você é, né? Você é aquela mulher que nutre, você é aquela pessoa que nutre, que tá ali, né, organizando a casa, organizando finanças, você é aquela que flui, aquela que faz tudo girar, né? Trabalhando, estudando, cuidando de casa, filhos, relacionamento, mãe, pai, ok. Só que você precisa se empoderar, que é exatamente isso que vai te dar o poder, o empoderamento de saber, eu sou aquela mulher F, eu sou aquela mulher, olha, que banco as minhas escolhas, que sou assertiva, que sei exatamente o que eu quero, que eu vou em busca da minha realização, né? Eu vou lá e determino, é exatamente que eu vou por ali, eu vou fazer assim, é de tal maneira que é melhor, é sem controle, tá? Não é controlando tudo e todos, mas é sim deixando que a vida flua como uma imperatriz, maternando, né? Mas não se colocando como vítima, mas se empoderando de todos essas qualidades
que uma imperatriz tem, que uma rainha de ouros tem. A rainha de ouros, ela sabe exatamente onde ela quer chegar, né? Ela não fica titubeando, ela não fica esperando o outro resolver por ela. Ela sabe exatamente onde ela vai, né? Com quem ela vai e como ela vai. Então o tarot tá te convidando, esse é o seu desafio, de entender toda essa dinâmica. Não se colocar mais nessa posição de vítima, se colocar numa posição empoderada, de que você consegue e você realiza, porque só você parar e olhar à sua volta o tanto que você já fez, certo? E aí você começa a ganhar um novo direcionamento, tá? Aqui, ó, sete de copas. Você fazendo escolhas assertivas, tá? Esse sete de copas aqui pra mim não vem como... pode até ressoar, assim, um pouco como você já se deixou levar por escolhas alheias. Ah, vamos fazer o que é melhor pra todo mundo? Não, não mais. Eu vou fazer o que é melhor pra mim. Se pra mim hoje não é o dia de limpar a casa, tá ok. O que eu vou fazer de produção hoje, né? Eu vou gravar, eu vou sair pra trabalhar, eu vou lavar uma roupa, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim? Eu vou organizar o que primeiro? Então eu vou começar organizando uma gaveta, depois eu vou organizar o meu guarda-roupa. Tá ouvindo? Meu, né? Depois eu organizo o de vocês. Primeiro meu, eu preciso internamente estar organizada para que as outras coisas fluam mais naturalmente, tá? E é quando você desconstrói toda essa crença que você tinha, que se nada funcionar exatamente do jeito que você quer, ou você perdeu o controle da situação em alguma situação, você se perde até de quem você é. Entendeu, Touro? Então é você desconstruindo esse pensamento e tendo, ó, o imperador, coragem de ação, de impulso, de movimento. Eu vou em busca do que eu quero. Chega de pensar em todos, vou pensar em mim, tá? Então é sobre isso, profundo, né? Vamos entender com o tarô, então, qual é o conselho para vocês diante de toda essa situação. Qual é o conselho, então, para a egrégora de Touro, por favor, tarô? Diante dessa situação. 3 cartas, já pulou a primeira. O louco é uma situação totalmente nova. Talvez seja algo que você estava projetando aí, né? Algo que você precisa se organizar. Aqui fala assim, diretamente, eu vou direto ao ponto. Se organize, tá? Nessa sua maternidade aí, de maternar todo mundo, para que algo novo floresça para você. É isso. Para e reflete. Anota aí. Coloca nos comentários. Eu me organizo primeiro. Porque tudo que a gente é dentro reflete fora. Desde uma pia de louça, um guarda-roupa, um trabalho, um look, uma produção, o que for, seja lá o que for. Uma unha, um cabelo, tudo que a gente é internamente reflete fora, tá? Então é hora de se abrir para o novo através dessa organização, tá? Para que coisas novas cheguem para você. Vocês estão prontos, taurinos. Basta só essa organização, tá? Então, o que chega de novo para você é você não se manter paralisado diante dessa situação, para que você tenha coragem. Coragem de organizar, coragem de ação para fazer acontecer, é acordar todos os dias com aquele pensamento, tá? O que eu preciso resolver hoje? O que eu vou resolver hoje para chegar lá onde eu quero? Então é você tendo essa determinação, essa coragem, essa ação, esse movimento para isso, tá? E aqui o 7 de copas, não se deixar levar por escolhas que favoreçam somente o outro. É necessário nesse momento você olhar para você, ó. Olha que saiu na linha do eremita, tá? É um movimento interno de organização interna para que você saiba exatamente o poder que você tem de realização, de conquista, conquista até material aqui, tá? E você fazendo as escolhas não pelo que os outros pensam, exatamente pelo seu feeling do sentir. O que hoje me faz pulsar o coração. É sobre esse tipo de escolha que a gente tá conversando aqui, tá? No começo pode ser até um pouquinho difícil, você vai falar, como que eu, mãe, vou fazer primeiro a minha vontade, não a do meu filho? E aí? Como que eu faço isso?
Só que você tem que entender que você é a primeira pessoa que precisa se cuidar, que precisa olhar para si. Porque se você não olhar para si, enquanto você não organizar esse caos emocional que tá aí dentro, organizar esse caos que tá na sua vida, você não consegue destravar para nenhum caminho. E é exatamente aí o ponto-chave. Se organizar, organizando as coisas, mas primeiro organizar internamente para que você seja a base e a estrutura das outras pessoas que estão à sua volta. E aí você segue com maestria, tá? Aqui, ó, no fundo do deck vem uma rainha de espadas, tá? Ela é até cirúrgica nas decisões dela, ela sabe exatamente aonde ela quer chegar. Então, assim, busquem foco, busquem organização, organização emocional. Vem pro canal, eu faço atendimentos, né? Também tá na descrição do vídeo. Aproveitem, façam essa organização emocional para mim. O mundo precisa. A gente precisa estar o tempo todo se organizando emocionalmente. Por quê? A gente vive em cima de rótulos que foram colocados dentro da gente quando a gente ainda era pequeno. Então a gente vive no automático o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desde buscar na escola, de sair para trabalhar, de se arrumar, de sair com o esposo, de sair com a família, de cuidar dos pais. A gente vive no automático o tempo todo. A gente não para fazer as coisas conscientes. A gente só faz e pronto. Chega no fim do dia, a gente tem a sensação que a gente não fez exatamente nada. E só tá cansado, carregando, administrando, correndo com as outras pessoas. E você, enquanto você entra nesse desespero e fica parada, né? Na sua vida, a sua vida não se movimenta, você impulsiona de todo mundo. Mas e a sua, touro? Olha aqui, vocês sendo guiados para esse novo olhar para o seu eu. Rei de paus. Ele fala, ele tem um arquétipo do signo de leão, né? Ele fala de você se olhar, de você se ver, você sabendo da sua força, você entendendo, né? Você tendo o prazer, o magnetismo de se olhar todos os dias e falar, olha, hoje eu fui brilhantemente evoluída, eu resolvi tudo que eu precisava com maestria. Então é sobre isso, tá? Ó, você fazendo escolhas muito mais assertivas. Então, signo de touro, essa foi a leitura de vocês. Consultas e atendimentos está na descrição do vídeo, meu contato. Gratidão por terem ficado comigo nessa leitura. Lembrando que é uma leitura de clareza emocional. E a nossa conversa é assim. É profunda, mas é libertadora. Então é sobre isso, gratidão e até a próxima leitura.